O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina morreu, mas está dormindo. A menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aqui diante de duas pessoas que expressaram o ato de fé em Jesus Cristo. Vejam que esse chefe, ele se aproximou de Jesus e diante de Jesus ele se ajoelhou. Inclinou-se, melhor dizendo, ele inclinou-se profundamente diante de Jesus. Esse gesto de inclinação é uma prova, é uma demonstração de que esse homem estava reconhecendo que ele estava diante de Deus. Foi isso que aconteceu. Essa mulher que estava com esse problema de hemorragia, ela não se sentia digna de se aproximar de Jesus. Primeiro que ela já vivia um sofrimento constante por causa desses 12 anos, nesta situação, procurando médicos aqui e acolá. O fato de ela estar com a hemorragia, isso significava que ela é tida como impura, mas agora ela se depara diante de Jesus, diante de Deus. Ela não se acha digna, ao ponto de dizer: se eu tocar naquelas fitinhas, porque os judeus, eles usam nas vestes dele essas fitinhas, se eu tocasse ao menos na fitinha, eu ficarei curada. E Jesus, vendo o gesto dela, Jesus vai lá e cura. E depois, a filha deste chefe, que em outras passagens mostra que é Jairo o nome dele, Jesus, ressuscita ela. Embora até os outros já estavam desacreditados que Jesus poderia fazer isso, porque a menina já tinha morrido mesmo, e Jesus vai lá e ressuscita a menina. Duas pessoas que foram em busca de Jesus
diante das necessidades que eles tinham. É muito importante essa passagem do Evangelho que eu acabei de proclamar, que nós refaçamos uma avaliação da nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos, porque até dentro da própria igreja há uma tendência a se buscar a solução para a própria vida em outros lugares que não são os lugares aonde Jesus está. Nós somos católicos e, mais uma vez, eu quero dizer aqui que eu, como sacerdote, estou falando para os católicos. Se tiver pessoas de outras religiões, de outras denominações aí, se quiserem ouvir, aí é livre, mas eu estou falando para os católicos. E eu queria também que neste dia vocês recorressem ao catecismo da Igreja Católica e dessem uma estudada, pudessem se aprofundar melhor no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque esse mandamento é um mandamento onde Deus está nos chamando a adorá-lo e prestar culto a Ele. Não ir em busca de outros deuses, não ir em busca de outras situações. Nós, católicos, quando nós temos qualquer problema, é a Deus que nós recorremos. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele revelou o Pai e revelou o Espírito, e Ele é Deus também. E aqui entra o mistério da Santíssima Trindade. Nós não podemos recorrer a outras religiões e a outras soluções que aparentemente parece que são soluções, mas não são, para que nós venhamos a resolver os problemas que nós estamos vivendo. Deus já se revelou. Ouve, Israel, eu sou o único Senhor, eu sou o teu Deus. Porque se nós não recorremos a nosso Senhor Jesus Cristo, nós caímos no pecado da idolatria. E isto é um pecado gravíssimo, isto é um pecado mortal. Deus já se revelou a nós, nós não precisamos buscar soluções em outros lugares. E como eu acabei de dizer, há uma tendência hoje dentro da própria Igreja Católica de dizer que não tem problema recorrer ao Espiritismo, que não existe problema de recorrer às religiões afro. E eu estou falando para nós católicos, para nós tem problema, porque nós somos católicos, nós fomos batizados, então nós não podemos recorrer às outras religiões, porque nós já temos a nossa religião, nós somos cristãos. Há um secretismo religioso, essa mistura de religiões, aonde hoje você pode ir aqui, você pode ir acolá, porque o importante é que você solucione o seu problema. O Deus está em todos os lugares, está em todas as religiões, porque todas as religiões levam a Deus, levam à salvação, e não é assim. Isso tudo é um treinamento para esta tendência que existe agora de uma religião única, e nesta religião única vai se recorrer a todos os tipos de religiões, para depois todas essas religiões serem dissipadas e se recorrer apenas a uma pessoa lá, que é o anticristo. Então, para nós católicos, nós temos que fazer igual Jairo e igual esta mulher. É a Jesus que nós vamos.
É a Ele que nós iremos diante de qualquer problema. Então, você que é católico, muito cuidado com esse negócio de ir atrás de cartomantes. Nós católicos não devemos ir atrás de cartomantes. Quem é esses cartomantes? Para poder dizer para nós católicos que já conhecemos a Deus, que elas podem decifrar os problemas da nossa vida e dizer como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Só Deus pode dizer o que nós devemos fazer. E infelizmente nós encontramos católicos, e isso pode ser esses católicos ignorantes, analfabetos em relação à religião. Por isso que precisa estudar as coisas relacionadas à nossa religião para não cair nesse pecado, porque isso é um pecado grave. Você dá a sua mão e a pessoa vai ler a sua mão ali, e ali vai dizer que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você vai ganhar um marido, e isso e aquilo. Não. Jesus é que nos ajuda. Jesus é quem define a nossa vida. Então, de leituras de mãos, voltamos ao que eu estava falando, as cartomantes. Eu já me adiantei ali, e a pessoa vai lá, coloca aquelas cartas, e ali, através daquelas cartas, se diz o que é, o que não é. Mas você pode até dizer assim: mas padre, uma vez eu fui, e a mulher falou justamente tudo da minha vida. Olha, primeiro se usa técnicas, e outra coisa, Satanás sabe das coisas da sua vida também, viu? Satanás pode se utilizar dessas situações, e se utiliza, e às vezes fala alguma coisa que bate justamente com o que você está vivendo, aí você acha que é Deus. Não, não é Deus. Não é Deus. Uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, essa questão do horóscopo. Tem pessoas que não saem de casa sem ouvir ou sem ler a questão do horóscopo. Veja que idolatria eu dizer que quem rege a minha vida é o touro, é o capricórnio. Não, quem rege a minha vida e quem rege a sua vida é Deus. Deus rege sim a sua vida, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. É Deus quem dita, é Deus quem fala. Aí mais uma vez se recorre ao horóscopo, aí diz se a pessoa é de Capricórnio, ali aí já está dizendo: olha, hoje o dia para você não vai ser propício, ou o dia para você vai ser propício, hoje você vai arrumar um emprego e tudo mais. Bem, quando você lê ali e você está desempregado, claro que pode ser que aconteça isso, mas isso não significa que o horóscopo ali está sendo Deus e falando para você o que deve fazer. Nós colocamos a nossa vida em Deus, nós vamos atrás de Jesus, diz: Jesus me deu um emprego, e nós vamos ter a paciência de esperar para ver se o emprego vem ou não. E enquanto não vem, nós vamos recorrendo, procurando. Nós devemos nos dirigir a Jesus eucarístico. E se você não tem uma igreja, uma capela, você pode se ajoelhar no seu quarto e ali rezar e pedir. Agora, recorrer ao horóscopo, é preciso banir isso da tua vida. Quando nós éramos pagãos, sim, mas agora nós somos católicos, nós somos cristãos, nós fomos batizados. E no dia do nosso batismo, nós fizemos a renúncia a todo tipo de idolatria,
a todo tipo de pecado, nós renunciamos a Satanás. No dia do nosso batismo, e em seguida nós professamos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cuidado com essas bênçãos, pessoas que vivem abençoando por aí. Nós, sacerdotes, é que abençoamos. Nós recebemos no dia da ordenação essa graça de abençoar. Veja que nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aqui não estou falando do pai e a mãe que abençoa o filho. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Bênção, mãe, Deus te abençoe. Eu estou falando aqueles tipos de bênção que as pessoas vão, aquela mulher com aquele galho, com aquela planta lá, aquela folha de arruda, ou sabe lá o que, cospe 3 vezes e depois joga aquela tipo de coisa na pessoa, aqueles banhos, pessoas que tomam banhos. Não, nós somos católicos, e se alguém incentiva você, não vá, mesmo que tenha um sacerdote que possa fazer isso, porque tem autoridades religiosas por aí que estão dizendo que você pode ir, que não tem problema. Tem problema, isso incorre em pecado de idolatria. Nós recorremos a Jesus Cristo. Quem abençoa é o sacerdote, devidamente ordenado. Aqueles que recorrem ao espiritismo, e uma das artimanhas do inimigo é justamente na hora em que a pessoa perde um ente querido. Aí diz, vai lá em tal lugar, que lá eles vão chamar o seu avô, sua avó, e eles vão falar com você. Nós cremos na ressurreição, nós não cremos na reencarnação. Na carta aos Hebreus fala que nós morremos, Hebreus 9:27, nós morremos e em seguida nós já vamos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Agora dizer que a nossa alma está viajando por aí de um lado para o outro, está entrando num porco, entrando num cachorro, sabe lá o quê? E depois a pessoa vai em busca para conversar com o pai e a mãe que já morreu? Não. A reencarnação não é possível isso para nós. Jesus não falou de reencarnação. Jesus falou da ressurreição. Eu ressuscitarei ao 3º dia. Falou isso 3 vezes. E se realizou quando ele morreu ali na sexta-feira, e no 1º dia da semana ele ressuscitou. Essas superstições. É inadmissível que um católico fique usando alho para espantar os maus espíritos, colocando água, não sei, ali na porta da casa. Esse negócio de ficar colocando coisa para espantar os maus fluidos. Não, nós somos católicos. Eu não vou passar debaixo da escada, porque isso aqui pode atrair maus olhados, sabe lá o quê? É claro, né? É perigoso você passar por debaixo de uma escada, no sentido que você pode bater nela, a escada cair em cima de você, mas não de forma supersticiosa.
Não recorremos a essas coisas. Na sexta-feira 13 é um dia de azar. Se passar um gato preto na sua frente, tome cuidado. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Diante de tudo isso, o que eu pergunto para você é o seguinte: a quem você está recorrendo? A quem você está buscando? Está buscando Deus único e verdadeiro? Ou está entrando no engano de Satanás? Porque ele se esconde por trás de todas essas coisas para você não recorrer a Deus. Não me diga que você, católico, já recorreu lá a esses negócios da Umbanda. Estou falando para os católicos. Quem é da Umbanda, se quiser, pode ficar lá. Mas ao católico é inadmissível um católico buscar a Umbanda, buscar a macumbaria, para desfazer isso, para desfazer aquilo, para descarregar isso, para descarregar aquilo. E aí vai lá, conversa com os demônios, aqueles espíritos malignos. Aí depois disso você tem que trazer aqui uma garrafa de cachaça, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que matar um frango. Meus irmãos, nós não precisamos disso. Jesus já se oferece em sacrifício no altar, quando a missa é celebrada. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Não vamos cair nesses pecados de idolatria. E aí faço uma recomendação, se você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Se você tem recorrido a essas coisas, ou se você recorreu a isso no passado e não se confessou, procure a confissão, procure um bom sacerdote e ali confesse, fale os seus pecados. Padre, eu venho aqui pedir perdão dos meus pecados. Eu consultei as cartomantes, eu dei minhas mãos para que pudessem ler. Eu fui viciado no horóscopo, recorri ao espiritismo e às falsas religiões, recorri à superstição. Nós que somos católicos, é preciso que confessemos. Se você já confessou, não precisa mais se preocupar com isso. Só se você se confessou e tenha ido de novo. Mas se você já confessou, não há necessidade de você se confessar. Porque é a Deus, é a Santíssima Trindade que nós buscamos. É ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo que nós recorremos. Nós recorremos a Jesus Cristo. E a garantia de tudo isso é quando nós recorremos a Jesus Cristo. Nosso Deus único e Senhor. Então Jairo foi atrás de Jesus. Aquela mulher que já sofria 12 anos com aquela hemorragia, ela foi atrás de Jesus. Ela buscou Jesus. Ele buscou Jesus. Nós não precisamos buscar fora da Igreja Católica, porque é na Igreja Católica que nosso Senhor nos serve. Como disse ontem, quando nós celebrávamos aqui no Brasil a São Pedro e São Paulo, no dizer dos homens, Jesus perguntou: quem eu sou? E eles disseram: Elias e tal. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagine você dizer que, aonde é que você encontra Jesus? Encontro lá no Espiritismo, encontro lá no Candomblé, eu encontro lá Não, nós católicos não, estou falando para os católicos.
Por isso eu estou dizendo, estude o catecismo da Igreja Católica, o primeiro mandamento que você vai entender melhor e com mais profundidade o que eu estou falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.